Sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD na Web, com a preciosa paz do Senhor Jesus, trazendo hoje direcionamentos para a lição de número 9, que trata de uma visão bíblica para o corpo. Temos visto aí uma enxurrada de ideologias que buscam destruir também a visão bíblica do corpo humano. Evidentemente que, ao longo das eras, as visões de corpo têm mudado, mas do ponto de vista bíblico, esta visão é imutável, pois ela está apegada à palavra de Deus. Então a igreja ela tem uma visão daquilo que é o corpo, uma visão teológica, profundamente embasada nas escrituras sagradas. É esse contraponto que o professor deve apresentar na aula. A distinção entre o que o mundo tem propagado como corpo e o que as escrituras sagradas nos orientam. Então, queridos irmãos, você vai observar aí que o terceiro ponto da lição traz a visão secular e os outros dois pontos trazem essa visão teológica. Eu queria inverter somente aqui, de um ponto de vista didático apenas, para fazer já um comentário em relação ao terceiro ponto. Queria fazer aqui um breve resumo histórico, uma visão panorâmica, sintética, de como o corpo foi visto ao longo das eras. Começando aí pela Idade Antiga, nós podemos nos lembrar um pouco de como o corpo era visto numa cosmovisão grega. Haja vista também que o Novo Testamento a escrita do Novo Testamento conviveu com muito dessa cosmovisão, onde homens como o apóstolo Paulo precisaram ensinar à igreja uma defesa de fé contra a visão grega que também influenciava a igreja ali primitiva. Os irmãos recebiam uma influência muito grande da filosofia grega, helenista, e precisavam, então, se posicionar contra essa visão acerca também do corpo humano. Lá na Idade Antiga, numa sociedade grega, o corpo ele era visto como algo para ser mostrado. A nudez ela não era vista com o pudor de hoje. Então, os homens buscavam um embelezamento do corpo para ele ser exibido. A exibição do corpo, naquele contexto, era algo normal. Tanto que no Partenon e em muitos outros ambientes de museus, nós vamos encontrar muitas estátuas gregas nuas, tanto masculinas quanto femininas. E havia ali um padrão que era um padrão imposto pelos próprios deuses da mitologia. E o homem, ele trabalhava o corpo para adquirir esse padrão. Então nós vamos observar que culturalmente para o grego, o corpo ele deveria ser assemelhado a um padrão dos deuses, um padrão divino. E aí nós tínhamos uma série de exercícios que faziam com que o homem se apresentasse e se aproximasse mais deste padrão. Nós temos os Jogos Olímpicos como também um grande modelo de exibição do corpo. Muitos daqueles jogos as pessoas precisavam ter um padrão estético para poder participar. E também o ideal guerreiro, os guerreiros que iam trabalhar o corpo para poder defender o seu povo em casos de guerras, em casos de conflitos. E aí nós vamos observar que o corpo saudável ele era visto também como uma conquista do homem. Então, as pessoas iam trabalhar para afirmar-se diante da sociedade com essa paixão pelo corpo. Só que essa paixão, por vezes, se tornava desmedida, dando origem aí ao narcisismo, que, como o comentarista da lição fala, é um amor excessivo que uma pessoa tem por si própria, pela sua própria imagem, fisionomia, pelo seu próprio corpo. E esse narcisismo ele também pode ser algo que a pessoa admira da sua identidade, do seu caráter, da sua personalidade. Mas, de maneira geral, é alguém que admira de maneira excessiva o seu próprio corpo, a sua própria beleza. Então, essas figuras nuas que eram simbolismo da juventude, da perfeição, do embelezamento, eram comuns ali numa cosmovisão grega, causando aí a inveja de alguns mortais, e a admiração de outros, daqueles que não se enquadravam naqueles
padrões, tá certo? E aí nós vamos observar uma mudança de visão abrupta quando chegamos na Idade Média, principalmente com a influência da teologia católica romana, onde o corpo passou a ser agora demonizado. As pessoas agora vão lutar para destruir o pecado que está no corpo. Então o corpo passa a ser a sede de morada dos demônios, né? Os desejos pecaminosos, as tentações, as concupiscências vão apontar para uma influência demoníaca no corpo. Isso é muito forte na Idade Média, surgindo aí a autoflagelação. Os castigos físicos que eram impostos pela Igreja Romana aos fiéis. Então, se você estava sendo tentado, se você tinha um desejo, aquele desejo tinha que ser mortificado com castigos físicos, com penitência. E aí nós temos o Tribunal da Inquisição, né, o Santo Ofício, perseguindo as pessoas que fugiam do uso do corpo correto, de acordo com os padrões da Igreja. Nós também vamos ter ali uma influência do feudalismo, da conquista e da administração da terra, onde também era exigido um padrão corporal forte, e quanto mais força o homem tinha, mais ele podia dominar a terra, e isso lhe trazia um posicionamento elevado também na sociedade. Saímos da Idade Média e chegamos agora na Era Moderna com o Renascimento. Aí o advento do método científico, o homem começa a olhar o corpo agora como objeto de estudo, né, como um objeto de investigação. Surgem aí as dissecações, as vivissecções, as cirurgias. Havia ainda uma certa resistência por alguns segmentos religiosos, essa técnica invasiva de abrir corpos, de estudá-los. Isso inicialmente começa com animais, mas depois também segue com o corpo humano. E aí depois vai se tornar normal e muitos estudos vão ser conquistados na Idade Moderna, com o Renascimento, com o Iluminismo, justamente com essa facilidade de se estudar o corpo. Então o homem vai ser visto agora do ponto de vista da sua anatomia e da sua fisiologia. Não só uma visão do corpo externo, mas se começa agora a olhar para o corpo, para as partes internas, para os órgãos, para os seus funcionamentos, né? Então o corpo vai ser um objeto de estudo, onde muitos mistérios vão começar a ser desvendados. É muito interessante esse novo momento aí da Era Moderna, quando há uma ruptura do teocentrismo para o antropocentrismo. Então, como o homem agora se torna o centro, então toda uma curiosidade vai recair sobre o funcionamento do corpo do homem. É daí que remonta a famosa figura do homem vitruviano de Leonardo da Vinci, que era um homem estudioso, que tinha várias profissões, digamos assim, várias áreas, se dedicava a várias áreas de estudo e também se dedicou muito a estudar a anatomia humana. Estamos colocando aí a figura do homem vitruviano, que é muito conhecido, né? Quando se fala de... Você botar lá corpo humano nos buscadores, nos sites de busca, com certeza vai aparecer essa figura. E aí aparece também já a prática física sadia para buscar um corpo que se adeque a um padrão de saúde também, de funcionamento correto, onde as pessoas vão querer também se afirmar diante da sociedade, tá certo? Então, nós também vamos ter na Era Moderna a dissociação entre corpo e alma, o famoso dualismo, onde muitos filósofos vão trabalhar justamente para explicar o que da nossa existência é fruto do corpo e o que é fruto da alma. Essa é uma discussão que vai atravessar vários séculos. Ainda hoje há muitas correntes filosóficas discutindo esse dualismo entre a alma e o corpo, e outros tantos filósofos que iam advogar que não há uma dissociação, não há uma separação. Alma e corpo estão intrinsecamente ligados, ou seja, a parte material e a parte imaterial estão se relacionando junto na nossa existência. E aí na Idade Moderna vai terminar aí com a Revolução Científica, chegando na Revolução Industrial, onde agora o corpo vai ser uma máquina de trabalho, onde o homem vai empregar as suas forças para poder trabalhar em jornadas extensas. E aí vem o cuidado com o corpo também, com a saúde, porque uma pessoa doente não podia produzir,
né, com o avanço aí do capitalismo, as fábricas, as indústrias precisavam de mão de obra, então as pessoas tinham cuidado em manter em algum aspecto a saúde, porque adoecendo elas não produziam, elas não ficavam dentro do mercado de trabalho. E aí, ainda no finalzinho da Idade Moderna, nós temos o avanço aí tecnológico que permite que esse corpo agora seja propagado também em imagens. Então o corpo não só vai ser desenhado ou pintado, mas vai aparecer na televisão, nos filmes, né? E nós vamos ter uma propagação um pouco mais global das informações, permitindo que os assuntos relacionados ao corpo se disseminem mais facilmente na sociedade. Então, nós vamos ter agora filmes, nós vamos ter agora documentários, nós vamos ter mais informações sendo propagadas e também, claro, padrões estéticos de corpo, né? Nós vamos ter as fotografias dos ídolos, né? Das celebridades que vão se formar como ícones na sociedade e as pessoas vão tomá-los como referência também de padrões corporais, né? Quando é um desenho, há uma realidade, mas quando se trata de uma fotografia, o padrão de identificação é muito maior. Então, nós temos uma mudança de paradigma do ponto de vista até do narcisismo nessa virada aí dos séculos e no final da Idade Moderna, já chegando aí o início da Idade Contemporânea. E aí, com a Idade Contemporânea, nós temos o advento aí das ideologias pós-modernas. Então, agora uma nova visão, novos paradigmas relacionados com o corpo que começa a entrar em crise. E aí essa crise vai trazer problemas até de saúde pública. A crise do corpo é uma realidade, então, dos nossos dias. Como as mídias passam a veicular aquilo que seriam padrões estéticos de beleza de uma maneira mais disseminada, de uma maneira mais espalhada, esse padrão ele também se torna inacessível para boa parte das pessoas. Ele é mais acessível do ponto de vista da propagação, mas é inacessível do ponto de vista de ser alcançado como padrão para as pessoas. Veja que paradoxo, veja que contradição. Então, aumentam-se os números de anorexia, de bulimia, de transtornos alimentares, né, depressões, adolescentes que não conseguindo atingir aquele padrão, vão se sentir deslocadas da sociedade. Quem não se lembra, por exemplo, no início dos anos 2000, muitos caminhões que rodavam aí várias cidades brasileiras e convidavam meninas, crianças, adolescentes a comparecer para se tornar modelo. E você via ali as meninas do bairro, tudo ansiosas para comparecer naquele caminhão, e eram entrevistadas, e a entrevista era muito simples, mas o que queriam observar mesmo era o corpo, o padrão físico que ia trazer para aquelas meninas uma oportunidade que poderia mudar a sua vida. Então, aquelas que não se encaixavam, muitas vezes saíam dali entristecidas, depressivas, diante de um padrão que a sociedade ia impondo e que muitas não podiam alcançar. Também surge aí a indústria do consumo, com roupas, com sapatos, com cosméticos, e usando também para a propaganda desses materiais os padrões estéticos de beleza definidos. Então, o que é que acontece? Muitas pessoas compram aqueles produtos, mas ao usá-los ficam entristecidas, ficam frustradas, porque mesmo usando o produto, não conseguiram adquirir aquele padrão de beleza. Então, é uma situação também paradoxal que mexe com o psicológico de muitas pessoas. Esse padrão de beleza estético, né, com os padrões de saúde, de magreza, padrões de postura, são muito subjetivos, mas se tornam para a sociedade padrões objetivos onde todos, ou quase todos, ou a maioria, desejam alcançar. E aí é um estilo de vida que é dos outros, mas passa a ser meu, e na busca para alcançá-lo, sendo frustrado em não conseguir, isso me traz sérios problemas e transtornos até psicológicos. Então, a necessidade humana nos nossos dias de se encaixar neste padrão vai desencadeando uma imagem de crise, uma imagem em crise e uma imagem com crise, que evidentemente é um problema em larga escala para ser tratado. Aí nós vamos ter também o avanço da engenharia genética, da biologia molecular, da biotecnologia, ciências que vão tratar de padrões estéticos, onde as pessoas vão ter acesso a mais serviços
para poder mudar a sua aparência. Mudar a cor da pele, mudar os olhos, alterar a fibra do cabelo, o formato e cor dos dentes, né? Toda uma série de serviços, tanto de medicina como de serviços alternativos, onde as pessoas vão poder trabalhar mais a estética corporal. E isso até envolvendo muitas vezes muito dinheiro e as pessoas dispostas a pagar. Cirurgias plásticas, uso de substâncias químicas, tratamentos físicos de choque, as pessoas se submetendo a tudo isso para adequar-se a padrões estéticos aí pós-modernos. Embora que nós sabamos que o pós-modernismo traz justamente como um dos pilares a desconstrução dos padrões. Mas nós temos visto aqui esse trimestre que essa desconstrução de padrões, na verdade, é uma falácia, porque tenta impor um outro padrão. E no final de contas é uma grande contradição. E as pessoas vão ter agora aí um advento do surgimento de grande quantidade de academias de ginástica, clínicas de estética, de salões de beleza, clínicas de cirurgia plástica. Isso vai aumentar muito, principalmente as academias, porque as pessoas vão querer trabalhar um padrão no seu corpo, que é o padrão imposto pela sociedade. Se, observe, o ideal do pós-modernismo, que é desconstruir os padrões, tivesse sido alcançado, nós não teríamos aí uma multidão de pessoas trabalhando para adotar certos padrões. Veja que coisa. Então, a maior contradição que essas ideologias pós-modernas são falaciosas é isso. Nós temos aí uma grande quantidade de pessoas frequentando academias, clínicas de estética, clínicas de cirurgia plástica para adotar padrões que elas consideram seus padrões ideais para a sociedade. E aí as indústrias de beleza e da saúde têm no corpo o seu maior consumidor. E as pessoas vão descobrindo que mudam todo o corpo, mas não alcançam o seu interior. E aí nós temos uma sociedade depressiva, uma sociedade ansiosa, uma sociedade com muitos transtornos psicológicos, embora que aparentemente o seu corpo esteja bem. Então é por isso que nós não podemos dissociar a parte material da parte imaterial na existência do homem. Deus fez o homem corpo, alma e espírito, como diz a nossa declaração de fé. Nós cremos que o homem é tricotômico, ou seja, ele tem três partes. A parte material é o corpo e a parte imaterial é a alma e o espírito. E nós não somos, então, só corpo, só massa, só átomos, só moléculas, só órgãos. Nós somos um aparato feito por Deus, coroa da criação, que tem essa composição material regida por uma composição imaterial. Nosso intelecto, nossa vontade, nossos desejos, nossas emoções. Então, quando eu promovo um desencontro entre essas duas porções, algo da minha existência não vai bem. Então, o crente, ele é convidado a ter o Senhor dominando a sua vida, não só a parte mental, espiritual, psicológica, mas também a parte corporal. E aí é onde entra o posicionamento teológico do corpo, que está aí dentro da nossa leitura bíblica, justamente na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, uma igreja que estava cometendo muitos pecados contra o corpo. E no versículo 19, o apóstolo faz uma pergunta. Não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Paulo aqui apresenta a funcionalidade, o propósito, a teleologia do nosso corpo. Teleologia é aquela parte que estuda os propósitos das coisas. Então, o nosso corpo, ele foi feito com um propósito. Na nova aliança, se tornar templo e morada do Espírito Santo. É um local, é um momento da nossa existência, algo pontual, algo palpável, onde nós vamos nos relacionar com o infinito, o eterno, o intangível. Vê que coisa tremenda, o Deus finito se revelando em seres finitos. Embora que Deus não faça isso em mais nenhuma porção da criação. Nós não cremos que Deus está dentro das coisas da criação. Nós não somos panteístas. O panteísmo, ele crê que Deus está lá na casca da árvore, na gota da chuva, no pelo do animal, nos seres microscópicos, nas águas revoltosas do mar, no vento. Então eles adoram tudo isso porque Deus está ali. Nós não cremos nisso. Deus não faz morada em nenhum elemento da criação, a não ser o homem, a coroa da criação. O salmista diz que nós somos feitos pouco menor do que os anjos. E há esse posicionamento de destaque no homem justamente porque ele
tem em sua vida residência de Deus. E aí o evolucionismo darwinista, né, que ampara muito da corrente ideológica pós-moderna, diz que o homem vai ser nada mais nada menos do que uma espécie na linha evolutiva. Não há nada que torne o homem maior ou melhor do que todas as outras espécies. Mas, biblicamente, nós não cremos nisso. Há no homem algo que lhe destaca de todos os outros itens da criação. E o que é esse algo? Um conjunto de genes? Um número maior de células? Alguns órgãos? Não. É a presença do Espírito Santo em nós, que foi outorgado por Cristo após Pentecostes, glória a Deus, e vai permanecer conosco até a consumação dos séculos. O verso 20 mostra que o Senhor Jesus não comprou somente a nossa alma, ele comprou toda a nossa existência, incluindo o nosso corpo. E fomos comprados, diz aí o verso 20, com um bom preço. Por isso, precisamos glorificar a Deus com o nosso corpo, porque nós sabemos que desde aqui a contemporaneidade das igrejas primitivas, a filosofia grega, o agnosticismo, né, e tantas outras ideologias queriam influenciar negativamente os remidos, ensinando o seguinte: você deve se preocupar só com a alma, haja vista que o corpo vai se decompor. Então você pode fazer o que quiser com o seu corpo, já que ele vai se deteriorar. Deus só está interessado com a alma. Olha, Satanás vem tentando iludir a igreja com essa teoria há 2 milênios. Ainda hoje nós vamos ter pessoas dizendo: olha, não interessa o que eu faço com o meu corpo, Deus está interessado só no meu coração, porque ele não vê como o homem vê. Não há nenhum versículo bíblico nos 66 livros da Bíblia que digam que Deus está interessado somente no coração, que Deus está interessado só na alma, que Deus está interessado somente naquilo que o homem não vê. Não há nenhum texto bíblico. E nós sabemos que para ser doutrina, isso para ser tomado como doutrina, teria que ter pelo menos 2 ou 3 textos bíblicos. Não há nenhum. Então nós temos que ter muito cuidado para não pegar textos bíblicos, distorcê-los para criar uma doutrina em nosso meio. Não, isso aí é heresia. Deus está interessado em todas as partes do nosso ser, incluindo o nosso corpo. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta aos Tessalonicenses, outra igreja que estava sofrendo influência dessas filosofias vãs, ele ora no capítulo 5 e no versículo 23 para que Deus faça o seguinte com a igreja: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo usa aqui 3 palavras gregas diferentes, porque elas falam de coisas diferentes. Para corpo ele usa soma, para alma psique e para espírito pneuma. Então, 3 palavras gregas porque estão falando de 3 partes do nosso corpo. Dentro da teologia nós sabemos há uma grande divisão de opiniões em relação a isso. Há uma grande corrente aí teológica que crê que o homem é dicotômico, espírito e alma é uma coisa só. Nós, pentecostais clássicos, cremos, como eu já disse, na versão teológica da tricotomia, onde se defende que o homem é composto de 3 porções, tá certo? Então, se Deus estivesse interessado somente na porção imaterial, Paulo não teria orado para que o corpo também fosse santificado completamente e permanecesse assim irrepreensível até a volta de Cristo. Porque há, na visão neotestamentária, um reforço do cuidado de Deus com o nosso corpo. Porque, embora o nosso corpo aqui se decomponha, a última etapa da salvação, que é a glorificação, consiste na transformação do corpo. Então, na vida eterna, nós não teremos somente alma. Nós teremos um corpo. O Senhor vai nos devolver o corpo. Mas não esse corpo agora mortal, um corpo imortal. Por isso que o texto da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, é de salutar importância para esta aula. No capítulo 15, Paulo mostra que hoje nós temos um corpo mortal, mas no Senhor nós seremos ressuscitados em um novo corpo. E aqui, no verso 42, ele diz: assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em
incorrupção. Ele fala que o primeiro homem é da terra, no verso 47, mas esse homem da terra é terreno. Porém, o segundo homem, o Senhor, Cristo, é do céu. E como Cristo é do céu, ele também vai nos trazer algo celestial. No verso 49, é-nos dito que assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos também a imagem do celestial. E todos nós seremos, então, como diz aí a continuação do texto, transformados em corpo incorruptível. Isso é um grande mistério. A ressurreição do corpo. Não é a ressurreição do espírito, preste atenção, é a ressurreição do corpo. Porque a parte imaterial, ela é eterna. O corpo se decompõe, mas a alma fica com Deus aguardando o dia da ressurreição. E o dia da ressurreição consiste em a alma e o espírito, né, se encontrar com o corpo. Glória a Deus. Cristo é a primícia, porque o Senhor Jesus já viveu essa ressurreição. Deus Pai é espírito. Deus não tem olho, nariz, cabelo longo, grande, vestido branco. Isso são figuras de linguagem. Deus é espírito, mas Jesus, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, tem corpo. E o corpo de Cristo está onde agora? O corpo de Cristo está no trono, sentado à direita do Pai. Jesus, como Deus, em espírito, é onipresente e está em todos os lugares. Mas como corpo glorificado, está agora nos céus. João viu Cristo com o corpo glorificado. Estevão viu Jesus com o corpo glorificado. Possivelmente Paulo também viu quando subiu ao terceiro céu. E nós também veremos. Glória a Deus. A última etapa da salvação é a glorificação. E o apóstolo João, escrevendo aí a sua primeira carta, no capítulo 3, ele diz aí no verso 2: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, porque nós não estamos com o corpo glorificado ainda. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Então precisaremos ter o nosso corpo transformado para que o pecado seja completamente tirado do corpo, a fim de que possamos contemplar a glória de Cristo sem interrupções e sem bloqueios. O Senhor, na justificação, nos livrou da condenação do pecado no passado. Na santificação, o Senhor no presente está nos livrando do poder do pecado. E na glorificação no futuro, o Senhor vai nos livrar da presença do pecado. Nós estamos lutando aqui com o nosso corpo contra a natureza pecaminosa que ainda está dentro de nós. Mas em breve, ela não nos domina, mas ela ainda está aqui querendo influenciar. Mas em breve, ela não estará mais em nós. Glória a Deus, porque o Senhor transformará o nosso corpo. Que esta lição seja uma bênção e que você, professor, deixe claro, como nos diz a verdade prática. O corpo é o templo do Espírito Santo e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. A contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail
Contribua@iadalp.org.br. Celular 81988832755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.